partir de agora na sua TV F7, conheça um pouco... Pastor, quando surgiu fortemente a questão da Trindade? Porque Trindade não é bíblico, então pode ser questionado. Não as manifestações, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome Trindade, ele pode ser questionado porque não é bíblico, não está na Bíblia. Então, como surgiu isso? Poderia ser Santo Trio, ou Trio Santo, ou qualquer outra coisa? Pastor, a Trindade, ela começou a adentrar no cristianismo, ser propagada no cristianismo, foi a partir do 3º século. E Tertuliano foi o maior propagador da Trindade. E dali então começou a entrar essa ideia e começou a acontecer divisões. Isso 325 depois de Jesus? Exato. 325 no Concílio de Nicéia foi estabelecido a crença da Trindade. Não totalmente formulada. Sim. Aí nós podemos ver que a doutrina da Trindade é uma ideologia criada pelo homem, que ela não foi estabelecida completamente no 325. Porque no ano 325, no Concílio de Nicéia, onde Constantino, que nem cristão não era... ele foi uma armação política, né? Não, exatamente. Ele era um oportunista. Aliás, o senhor relata bem isso no site que eu já cheguei. Então, através de Atanásio, que era o grande defensor da doutrina, da crença na Trindade, e na verdade ali se iniciou-se o catolicismo, a partir dos anos 325, e ali então começou a se tratar sobre essa questão, e nem foi da Trindade, porque até então o Espírito Santo era uma força geradora de poder, não era visto ainda como uma terceira pessoa. Sim. Isso foi resolvido em concílios que vieram posteriormente. No 325 foi tratado a questão do Pai e do Filho, sobre a divindade de Jesus. Então, na tentativa de refutar, na época, Ário, né, que era, na época, um defensor, ou seja, ele não aceitava a Trindade, a doutrina da Trindade, mas, por sua vez, Ário não via Jesus como Deus, Ário cria Jesus como se fosse um semideus. E aí que está o erro de Ário. Na verdade, eles refutaram tudo, sem se importar, né, com a verdade, sem se importar com realmente esclarecer a questão. Eles simplesmente, ao refutar Ário, eles refutaram a verdade. Porque Jesus Cristo não era um semideus, Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. O próprio Deus. Né? Então o que aconteceu? Ali foi tratado só essa questão de pai e filho, não sobre a Trindade. A Trindade foi vista como pessoa, realmente 3 pessoas da Santíssima Trindade. Foram concílios que demorou anos, mais alguns séculos, para definir, né, a Trindade, colocando o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então ela precisou de tempo para ela se formular. Precisou de tempo. Então precisou de manipulação humana, na verdade. Mas com isso, a igreja já tinha se desvirtuado. Com isso, a igreja cometeu um grande erro, né? Tirou o nome de Jesus de centro. Tirou o fundamento. E eis o porquê que a igreja rumou ao período de trevas. E daí então começou a entrar muitas crenças, idolatria na igreja. Então, assim, nós corremos o risco de estarmos negando o nome de Jesus, às vezes que ao invés de citarmos o nome de Jesus, nós citamos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e não o nome de Jesus, e corremos inconscientemente. Alguém pode estar negando o nome de Jesus no seu entendimento? Com certeza, nós estamos negando Jesus Cristo mesmo. E nós provamos que ao citar, ao invocar o nome de Jesus Cristo, nós estamos invocando o Deus único e verdadeiro. Nós estamos invocando o Salvador. Nós não negamos, pelo contrário, nós invocamos este nome, defendemos este nome e o valorizamos a tal ponto de defendermos a doutrina apostólica, porque toda a doutrina apostólica estava sobre Jesus Cristo. O Jesus era o centro, e por isso que desde o início eles invocavam o nome de Jesus, desde o início da salvação, porque quem vai entrar no céu se não for por Jesus? Ele não é a porta? Como a pessoa vai se tornar um cristão se não invocar o nome do seu Salvador? Não está invocando a porta. E quando a pessoa então vai no batismo e recebe o nome de Jesus, ele está entrando pela porta. Ele está invocando o nome que nos leva para o céu, o nome que nos santifica, que nos purifica, que nos salva, que nos transforma. Agora, parece paradoxal alguém discriminar um segmento evangélico, ou seja lá o que for, por estar defendendo
e dando ênfase ao nome de Jesus Cristo. É verdade, é incrível. Não dá para entender como a própria Trindade não se entende. Não se entende, é complicado. É uma confusão. Outra coisa, pastor, que eu quero deixar bem claro. Eu pergunto, que doutrina é essa? Que quando as pessoas não aceitavam, eram queimadas em praça pública, eram levadas para o exílio, né? Eram sacrificadas. E o amor? Eu pergunto, mas espera um pouco. Jesus Cristo, ele não impunha o seu ensinamento, ele expunha. Ele dava liberdade, tratava todos com amor. Aceitasse ou não aceitassem ele, ele estava ali sendo o que era, o Deus de amor e de misericórdia. Se Jesus Cristo, sendo ele na verdade o juiz, ele não condenou ninguém, não jogou ninguém no inferno. Ele disse, eu não vim para condenar o mundo, vim para salvar o mundo. Que doutrina é essa? Que ensinamento, que ideologia é essa? Que aquele que não crer é queimado, é jogado para o exílio, é levado ao sacrifício. Não, está fora do Espírito de Cristo. Nós temos que viver no Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é amor e misericórdia. Tire Jesus da história. Não há história. Pastor, a igreja evangélica precisaria de uma outra reforma? Tem que aparecer um outro Lutero para perder o foco? O que você acha dessa confusão toda? Cresce o gospel, cresce os evangélicos, cresce tanta igreja, mas cristão parece que não cresce tanto. Pastor, é uma realidade. Infelizmente, desde do terceiro século, a igreja começou ao seu desvio, né? E de lá para cá, como falei, entrou muitos ensinamentos, entrou a idolatria, muitas coisas que desviou a igreja, que levou a igreja ao abandono, ou seja, da verdade. Quando Lutero veio e fez a reforma, muitas coisas ele viu que estava errado e aboliu. E começou então a reforma cristã. Só que o fundamental, o importante, foi esquecido. Que não somente ele devia de fazer a reforma abandonando a idolatria, refutando coisas que entraram na teologia da igreja, ele devia ter feito voltar a doutrina apostólica, né? A essência do cristianismo que está em Jesus Cristo. Voltar à doutrina que os apóstolos defenderam e morreram por ela, a salvação unicamente mediante o nome de Jesus Cristo. Então hoje sim nós precisamos voltar urgentemente para as Escrituras, porque a igreja continua se desviando cada vez mais. Nós estamos vendo muitas práticas mundanas. Não, são shows, os cultos viraram shows. A idolatria no meio da igreja, estamos vendo hoje. No homem, e alguns defendem só aqui, só no meu ministério que tem, etc. É complicado, muito complicado. Pastor, voltando à questão do batismo, se o batismo realmente é importante, faz parte da salvação, do contexto, porque eu tenho entendimento, mas eu sei que tem gente aí querendo saber, e a pergunta é sempre essa: por que o ladrão da cruz então não precisou ser batizado? Pastor, ali no ladrão da cruz, na verdade, ele se deparou com Jesus Cristo, com a morte da redenção ali, lado a lado. Ele reconheceu Jesus Cristo e ele morreu com Cristo naquele momento. Na verdade, o ladrão da cruz, vamos dizer assim, ele passou por um batismo naquela hora. Vamos dizer, uma identificação direta ali, porque ele estava do lado de Cristo e olhou e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Ele se identificou com Cristo naquela hora. Até porque ele era judeu, o batismo de Moisés era outro. Exatamente. E a igreja não tinha começado ainda. Então naquela hora ele se deparou com a morte de Cristo. Ele reconheceu a morte de Jesus Cristo. Ele viu o seu Salvador do seu lado e morreu junto com o Salvador. Na verdade não morreu, ele passou da morte para a vida. Porque Jesus disse para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não no céu ainda que lá. Agora, outra coisa, então alguém que está no hospital, está nos últimos dias, você vai lá, prega Jesus, ele se converte, mas não há tempo hábil para ser batizado. Como fica também essa questão? Pastor, entra aí a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Entra a misericórdia, pastor. E outra palavra também. Você está assistindo Conheça um pouco mais.